A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, na reflexão que estamos fazendo sobre a carta de São Paulo aos Gálatas, que é tema do mês da Bíblia deste ano, temos como lema: todos vós sois um só em Cristo Jesus. O nosso assunto de hoje é o Evangelho e as oposições que ele suscita. É porque nós vimos que São Paulo, ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ele carreou muitos opositores. Assim é. A palavra de Deus, ela ilumina, educa, salva, mas também suscita oposição, porque mexe com o nosso status quo. Sim, nós nos sentimos provocados em nossas verdades, e a tendência é se opor. Se opor porque provoca-nos em nosso comodismo e faz com que nós descubramos como muitas vezes organizamos a vida com egoísmo e não cedemos ao amor de Deus, que é gratuito. Não é verdade que a tendência é acumular, pensando que é assim que fazemos a nossa riqueza? E Jesus nos ensina que a riqueza está no partilhar. Como vimos, a comunidade dos Gálatas vive conflitos internos por causa dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e traziam as suas tradições e queriam impô-las aos outros. Estes novos cristãos, vindos do judaísmo, acabam se tornando fortes opositores dentro da comunidade, a ponto de se colocarem contra o evangelho que Paulo anunciava. Para Paulo, o evangelho oferece uma certeza: toda a lei foi superada por Cristo, toda a lei antiga. Não mais dente por dente, nem olho por olho, mas o amor sem medida.
A comunidade tinha recebido o evangelho como dom gratuito do Espírito e agora corre o risco de ficar dependente das obras da lei antiga. Veja que conflito. As comunidades da Galácia são plurais e a sua identidade cristã foi sendo construída em meio às tradições judaicas. Por isso, o apego à lei ameaçava a unidade da comunidade. Sim, Paulo é paciente e carinhoso com todos da comunidade, mas também é firme e algumas vezes até duro com estes opositores. Paulo escreve para que as igrejas da Galácia não consintam em seguir a pregação desses perturbadores que estão apresentando o evangelho de Jesus com uma tendência judaizante, firmado segundo os preceitos antigos do puro e impuro e etc. O conflito que a comunidade vive gira entre dois modelos. De um lado, o evangelho anunciado por Paulo, a lei do amor, e do outro, a lei antiga, do dente por dente, do olho por olho, a lei do puro e do impuro. Por isso, Paulo busca restaurar a unidade na diversidade que o próprio evangelho propõe. Algumas vezes fica decepcionado o apóstolo com esta oposição, mas não deixa de ser terno e afetuoso ao dizer: todos vocês são filhos de Deus e todos vocês são um só em Cristo Jesus. Paulo quer que a comunidade perceba que a proposta do Evangelho de Jesus é inclusiva e aberta a todos, abre fronteiras e não é restritiva, ao passo que o apego à observância da lei antiga gera exclusão. A comunidade precisa dar um passo maior na compreensão desta abertura da novidade de Jesus Cristo e entrar no espírito de igualdade, de liberdade e de justiça que o Evangelho nos dá. E mais, o Evangelho derruba as fronteiras da indiferença, da marginalização e de todo tipo de escravidão. A lei judaica, porque mal interpretada pelos fariseus, havia se tornado dura e repressora. Então, Paulo diz: pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo tem a cruz de Cristo como referência para qualquer distinção que queira ser introduzida entre aqueles que manifestavam a fé. A cruz não traz nem admite prestígio, nem sabedoria, nem riqueza, nem orgulhos raciais. Olha que novidade para a época e uma novidade também para nós nos dias de hoje. Outro tema importante tratado por Paulo é a liberdade. Diante de uma realidade em que o povo estava privado das condições mínimas de viver com dignidade, porque em condições de exploração e de empobrecimento dominados que eram pelo Império Romano, e do outro lado pela submissão e escravidão religiosa da lei antiga, Paulo reafirma a liberdade trazida por Cristo e enfatiza: é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se deixem prender de novo ao jugo da escravidão. Que palavra atual esta! Enfim, a leitura da carta aos Gálatas é um convite para todos nós para enfrentarmos os problemas e conflitos dos tempos de hoje, na sociedade e na igreja. Evoca para nós cristãos, a palavra de Paulo, um apelo e um compromisso em defesa da vida, da comunhão entre irmãos e de luta contra todas as tendências de escravidão, sejam políticas ou religiosas. Opõe-se contra o evangelho que utiliza da religião ou da política para oprimir e submeter o outro. Os ensinamentos dessa carta são válidos para todos os tempos. E é claro, Paulo hoje nos recorda:
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só tem sentido religião se for para libertar. Continuaremos a tratar de outros temas e perguntas sobre a Bíblia, aproveitando este tempo bonito que a igreja nos convida para refletir a palavra de Deus. As cartilhas da nossa arquidiocese rezam também sobre a carta aos Gálatas, viu? Participe! Encontre na palavra de Deus, na Bíblia, as orientações para você enfrentar as dificuldades, bem como encontre ali o alimento para perseverar na fé e na missão de pai e mãe de família, de jovem, de agente de pastoral, de cristão batizado na sociedade. A carta aos Gálatas é direcionada a você, viu? Não se esqueça disso. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.